Bom, hora do nosso questionário, então agora eu sugiro que você pause o vídeo, aproveite para comer alguma coisa e responda o questionário 3 lá no Colab, que é sobre o assunto de coordenação de customização de imagens que a gente viu agora na sua última parte. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, agora a gente vai falar sobre volumes. Bom, mas o que são volumes? Volumes nada mais são do que diretórios. Então, abstraindo bastante, assim, a gente pode pensar como se eles fossem pastinhas que estão localizados fora do container. E eles nos dão a capacidade de manipular arquivos que estão dentro do container e realizar backups desses conteúdos que são manipulados dentro do container. Isso pode ser interessante porque uma vez que um container é apagado, todo o conteúdo que está junto dele vai ser apagado junto. Então imagina que eu quero criar um container de um banco de dados. Eu quero que, caso eu transfira o meu container para a máquina do meu amigo, esse container ele não vai ter os dados, né? Mas eu quero que haja uma forma de eu mandar os dados para esse meu amigo. Aí aqui tem um exemplo do banco de dados, né? Imagina que a gente tem um banco de dados em execução e que nele a gente utiliza para controlar os dados que são armazenados em disco, beleza? E eu quero que esses dados eles sejam persistentes ao longo do tempo. Beleza, quais os princípios dos volumes? Os princípios são, eles têm que ser compartilhados e podem ser reutilizados entre containers. Toda alteração no volume deve ser feita de forma direta, ou seja, eu altero realmente aquela informação, não passo, por exemplo, por uma camada intermediária, que é essa camada intermediária que altera o volume, não é assim, é alterar direto no volume. E esses volumes alterados, eles não são incluídos quando a gente altera a imagem. Então, mesmo que eu altere a minha imagem, ou altere um container, ou aconteça alguma coisa do tipo, o volume vai permanecer lá intacto. Beleza. A gente consegue criar o volume de duas formas diferentes. A primeira a gente consegue criar com o traço V no momento do build, que a gente está lá buildando a nossa imagem, e aí a gente consegue setar o traço V que vai criar um volume junto. Mas o jeito mais comum é criar um volume direto no Docker Compose, que é uma forma de organizar, de coordenar, né, os nossos Docker Files, que a gente vai ver mais lá para frente, beleza? Existem três tipos de volumes. O primeiro tipo de volume é o volume bind mount. Ele vai associar o diretório do container, perdão, ele vai associar o diretório do servidor que está rodando o container com o container. O segundo são os volumes do tipo nomeados, que é realmente um volume de fato, ele é realmente gerenciado pelo próprio Docker. E existem os volumes temporários, que são ali os arquivos temporários que são armazenados na memória do servidor. E aí, quando o servidor desliga e reinicia, os arquivos são reiniciados juntos. Beleza. Aqui eu trouxe algumas imagens para exemplificar as diferenças entre esses três tipos de volumes. Aqui, imagina que a gente tem o nosso container rodando, e aí o volume. Aqui está volume, né? Mas seria o equivalente a volume nomeado. Porque na prática, no dia a dia também, a gente não chama o volume nomeado de volume nomeado. É só volume. Porque ele é o padrão, ele é o que a gente usa realmente nos projetos, seja empresas ou seja até mesmo na academia. Beleza? Aí tem aqui o nosso container, aí você pode ver que o volume nomeado ele fica apontado aqui dentro da Docker área. Então ele é realmente comandado pelo próprio Docker, não é algo que tu consegue acessar ali mexendo nos arquivos do servidor. E o bind mount ele fica salvo não dentro da Docker área, ele fica salvo fora, ele fica salvo dentro do servidor e aí você
escolhe a pasta que você quer armazenar e ele fica ali bonitinho, beleza? E qual que é a desvantagem do bind mount? Porque se você quer enviar um container para o colega seu que você está trabalhando junto, você teria que enviar essa imagem, tipo assim, pegar realmente, fazer um zip daquele conteúdo e enviar para ele. Com o volume do Docker, não. Você tem como exportar junto do container ou de forma isolada esse volume e garantir que seus dados permaneçam consistentes. Beleza? E aqui, por fim, exemplificando o tipo temporário, ó, o bind, aí segue aquela linha, né, que a gente falou agora há pouco, o bind mount dentro do servidor, o volume nomeado dentro da Docker área e o arquivo temporário que fica fora disso, né, ele fica na memória, beleza? Lá com volumes, eu trouxe aqui um exemplo, a gente vai trabalhar com banco de dados. E para isso eu trouxe de exemplo o MySQL, beleza? E aí, qual vai ser a nossa ideia inicial aqui? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode instanciar esse banco de dados. A gente vai fazer coisas que a gente já fez antes, né? A gente vai utilizar uma imagem para criar um container, a gente vai acessar esse container internamente e rodar comandos dentro dele, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui limpar o nosso terminalzinho e vamos dar o docker run no container que a gente vai criar. Bom, eu vou rodar com o "-d", né? E aí a gente vai utilizar de imagem o MySQL. Como é uma imagem que eu não tenho localmente, ó, deixa eu ver se tem o MySQL aqui só para confirmar. Não, só tem o Postgres mesmo. Tem até duas versões dele, a 17 e a 13. Beleza. Como a gente estava no run-d e aí já estava no MySQL, né? Beleza. Como eu não tenho não tenho nenhuma imagem do MySQL instalada, né? Ele vai buscar no Docker Hub uma imagem para ser instalada, beleza? O "-d" para não ocupar nosso terminalzinho. E aí vamos aqui com o --name para dar o nome desse nosso container. E o nome dele vai ser bd container, ok? E bora lembrar lá que ele precisa estar exposto em alguma porta. Caso, por padrão, o MySQL utiliza a 3306 internamente, né? E aí eu venho aqui e exponho para ele ser visto pelos outros programas na 3306 também. Algo que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante é o comando "-e". Com o "-e", quando eu estou rodando novos containers, eu posso setar parâmetros de criação que são padrões daquele container. Então, imagina lá que o pessoal padrões daquela imagem, perdão. Imagina lá que o pessoal que criou a imagem do MySQL, eles devem ter setado uma forma de eu utilizar de eu setar a senha de root, por exemplo. E eles setaram, né? Essa forma. E aí, para acessar essa forma que eles setaram, a gente utiliza o "-e", beleza? Então, eu dou "-e MySQL root password", beleza? Se vocês quiserem detalhes sobre que parâmetros podem ser acessados e utilizados na hora da criação de um container a partir de uma imagem, eu sugiro que vocês consultem o Docker Hub e procurem pela imagem que vocês estão curiosos, né? Porque lá vai ter todos os atributos que são comumente utilizados e podem ser personalizados. Beleza? Aqui, esse MySQL root password é um parâmetro padrão de criação do MySQL, né? Aí aqui no caso ele está só sendo utilizado com o "-e" mesmo, beleza? E aí eu vou setar aqui minha senha como PS2024 e vou ter aqui o MySQL como imagem, beleza? Vamos recapitular o comando que eu estou fazendo.
eu estou dando o run, então o run é para criar um container a partir de uma imagem. A imagem é sempre o último comando, beleza? O "-d" é para ele não ocupar esse terminal aqui que eu estou utilizando e ficar rodando em segundo plano. "-name" é para setar o nome do meu container. O "-p", que é o traço porte, é para setar uma porta onde esse container pode ser visto por outros processos. E o "-e" é para eu setar os atributos internos que são referentes àquela minha imagem, beleza? Vamos rodar. Ó, ele fala que não foi possível localizar, não foi possível localizar o MySQL localmente, e aí ele está baixando, ok? Aí vamos esperar um tempinho. Ok, baixado. Vamos dar primeiro um Docker Images. E aqui se encontra ele, ó, o MySQL. Vejo que ele está de 10 dias atrás. Ele está de 10 dias atrás porque essa imagem que eu baixei foi criada 10 dias atrás e tal, não sei o que. Beleza? Se eu der um docker ps, tem o nosso webnode aqui ainda rodando. Deixa eu dar um rm-f nele, porque ele ocupa a porta, né? Caso a gente precise depois, é útil. Tem uma porta livre. E aí, se eu der um docker ps, tá aqui o nosso containerzinho rodando bonitinho com o MySQL, beleza? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero conseguir acessar o MySQL dentro dele e conseguir rodar comandos em comandos SQL dentro desse meu container. E para isso, eu vou utilizar um conhecido nosso, que é o exec. Como a gente fez anteriormente, o "-it" para eu conseguir navegar e enviar comandos dentro do meu container. E aí vem o nome do container que está sendo utilizado, que aqui no nosso caso é DB Container também. E agora vem o programa, o bash que a gente quer utilizar lá dentro. No caso, aqui a gente quer utilizar o MySQL, né? Então eu vou colocar user bin /MySQL. E aí aqui é importante ter mais uma configuração, que é o usuário. Eu quero ter permissão de root aqui, né? Eu até configurei a minha senha aqui em cima de root, né? Então para isso eu uso o -u root -p, beleza? -u root -p, beleza? E ele pediu minha senha, que foi exatamente a senha que eu setei aqui em cima, PS2024, PS2024, acho que eu digitei errado, peraí. Tô digitando errado. Xiii. Pausa técnica. Agora que eu vi que eu setei aqui a senha como PS2025, estava procurando e estava escrevendo a senha PS2024, né? E aí como é que eu fiz para descobrir qual era a senha certa? Eu dei um docker inspect no DB container, e aqui tem toda a mensagem, né? E aí para descobrir exatamente o que eu queria, eu fiz um grep pela minha variável de ambiente que eu tinha utilizado, né? Que é o MySQL root password. E aí procurando por ela eu descobri que eu tinha setado PS2025, né? Então quando eu vier aqui para executar o comando, ele vai rodar normalmente, beleza? Tomem cuidado com a senha que vocês setam. E aí, bom, agora eu tenho o MySQL aqui rodando dentro do meu container, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Aí aqui eu deixei a fotinho de exemplo, né, para quem estiver seguindo pelo slide, que a gente está conseguindo rodar o MySQL dentro do container, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, beleza? E agora a gente vai executar um comando para ele criar esse esquema, utilizá-lo, e ele vai criar uma tabela dentro desse esquema, beleza? Para isso,
caso vocês precisem. Eu deixei já o comando que eu estou utilizando no Colab e vocês podem só copiar. É o volumes.txt, tem todos os comandos que eu estou utilizando lá. Para quem não quiser ficar digitando, né, só vai lá e copia, beleza? Aqui, eu vou criar o esquema, use Web Academy, vou criar essa tabela aqui e vou ver se essa tabela existe. Beleza, tables em Web Academy alunos. Ok, ela existe. Beleza, deixa eu dar o exit aqui. Ok. É o Docker PS. Beleza, o nosso container rodando aqui bonitinho. Ok. Aqui a saída esperada, né? Eu deixei aqui mais para quem tivesse querendo pelo slide mesmo, mas é basicamente o que a gente fez agora. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai destruir esse container que a gente criou e vamos recriá-lo como a gente fez anteriormente, né? E aí, quando a gente buscar pelo banco, a gente vai perceber que ele não existe mais, ok? Então, deixa eu dar o docker rm-f no meu containerzinho, ou no id, né? Ou no name, lembrando, né? Vou utilizar o name aqui que fica mais bonitinho, ok? E docker ps-a, não existe mais, docker images, vou dar o docker run nele de novo. Docker run -d, -name, então não sei o que. Vou copiar aqui o comando de run, porque a gente já fez anteriormente, já foi explicado anteriormente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse comando, você pode voltar alguns minutos aí no vídeo que eu expliquei por tintim o que acontece em cada parte aqui, beleza? O docker ps está existindo, ok. Vou dar o exec. Agora, colocando a senha certa, beleza? E aí eu venho aqui e vou tentar dar um use Web Academy, que era a tabela que a gente tinha criado anteriormente, né? E ele vai falar que não existe, a tabela não, perdão, que era o banco de dados que a gente tinha criado anteriormente. Ele vai falar que ele não existe. Por quê? Porque quando, deixa eu voltar lá para o slide. Porque quando a gente apagou o nosso container, os dados relacionados a ele, mesmo que sejam de bancos de dados, foram embora juntos. Só que esse não é o nosso objetivo com o banco de dados, né? A gente quer que os dados sejam persistentes. Nosso objetivo é manter o banco de dados vivo, mesmo que o servidor seja destruído. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai associar esse nosso banco a um volume, para que ele não dependa desse servidor. Beleza? E aí aqui eu estou criando uma nova pastinha e tudo mais. Vou fazer a mesma coisa aqui. A gente nesse curso vai explorar as três formas, né, de utilizar volumes. A primeira forma, que é a padrão, que é utilizando os arquivos temporários, foi a que a gente viu agora. E agora eu vou mostrar para vocês a forma utilizando o bind mount, que apesar de não ser usado muito em projetos em produção, é interessante que vocês saibam. E por último, eu vou mostrar a criação dos volumes nomeados, que são os volumes propriamente ditos. Beleza? Então eu venho aqui mkdir server e aí eu vou recriar o nosso container, só que agora, vou até colocar PS2025, eu vou estar associando um volume a ele. No caso, como é um volume bind mount, eu associo dessa forma aqui. O diretório local da minha máquina onde ele vai ficar, dois pontos, barra var, barra live, barra MySQL. Isso garante que os dados que eu alterar com MySQL fiquem salvos nesse diretório aqui, beleza? Para isso, eu vou dar um pwd ls cd server pwd
Vou colar aqui, ok? E vou rodar. A gente esqueceu de apagar o container que a gente tinha criado, né? Que era esse aqui, rm-f, bd container. Docker ps. Beleza. Novo container criado. E se eu der um docker inspect nele, docker inspect db container, e aí eu vou procurar por server. Ó, beleza, procurei por server e ele diz aqui que o meu conteúdo está sendo guardado, o source dele está sendo guardado aqui, ó. Que é justamente a pasta, o caminho que eu setei para ele ser guardado no formato bind mount, beleza? E agora a gente vai fazer o processo que a gente fez anteriormente e ver se está tudo funcionando como deveria, ok? Para cá, né? Bom, dando prosseguimento, a gente vai fazer o passo a passo que a gente fez anteriormente. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, popular o banco aqui e depois apagar o container e ver se ele continua existindo como deveria. Antes disso, eu quero mostrar para vocês como é que ficou a nossa pastinha server. Vocês podem ver que antes ela não tinha nada e agora ela tem vários desses arquivos relacionados ao container que a gente criou do MySQL, né? Beleza, deixa eu voltar aqui, vamos lá fazer o processo que a gente tinha feito anteriormente. Primeiro, deixa eu ver se ele existe aqui já, né? Docker ps, existe. Eu vou dar um exec nele. ps 2025. Meu Deus, eu tô rodando com a senha errada de novo. Pera aí. ps. Pronto. Beleza. Aí vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz anteriormente, create schema. Se ele não existe, vou utilizá-lo. Use e vou criar essa tabela dentro do meu banco, ok. Deixa eu dar um show tables. Minha tabelinha existe, ok. Exit, e agora eu dou docker rm-f. Docker ps primeiro, né, para ver se está rodando aqui, beleza. Docker rm-f db container. Então, bora repetir aqui o que aconteceu, né? Eu criei o container, ele estava rodando aqui certinho e tal, e ele já estava rodando, estando associado a um bind mount que eu criei aqui no server, no server, a pasta server, beleza? E quando eu dei o ls aqui nele, ele mostrou os vários arquivos que foram criados. Entrei no meu container, criei um banco, populei a minha tabela. Populei minha tabela não, perdão. Criei um banco, criei uma tabela dentro desse banco, né? Que seria popular o banco, digamos assim, com uma tabela só. E apaguei o container. Então, se eu der o docker ps... Tá. Quando eu fiz esse processo anteriormente, o que aconteceu? Aconteceu que quando eu apaguei o container, ele apagou os dados juntos, né? Quando eu recriei de novo o container e procurei pelos dados que eu tinha anteriormente, ele não existia. Agora, quando a gente criar apontando para o mesmo volume, perdão, esses dados devem continuar existindo lá, beleza? Então, a gente vem aqui e vai rodar o comando do mesmo jeito que a gente rodou antes, beleza? O nome certinho, o P certinho. Bom, eu não vou ficar repetindo isso toda vez. Se vocês quiserem, vocês podem voltar o vídeo e para lembrar do que é cada coisinha. Mas o que importa aqui é que eu estou apontando como volume esse local, essa pasta server aqui, né? Beleza? Criado, se eu der um docker ps, existe, e eu vou dar um docker exec -it como root, beleza. ps 2025, e eu vou aqui dar um use Web Academy. Ó, diferente do que aconteceu anteriormente, ele encontrou
a minha tabela, e se eu vier aqui e der um show tables, ele encontrou a minha... Perdão, ele encontrou o meu banco, né? E aí, quando eu dei o show tables, ele encontrou a minha tabela. Beleza? Voltando aqui para o nosso material. Aqui, nessa parte dos slides, é basicamente tudo que a gente fez agora. Beleza? E aí eu deixei aqui passo a passo, por caso vocês queiram ir vendo com calma, para acompanhar com o vídeo e tal. Mas se vocês, quem quiser correr mais um pouco, tem um material lá do volume.txt que vocês podem só copiar e colar, ok? Bom, aqui é aquela parte que a gente estava falando, né, de como criar um bind mount e tal. E aí, beleza. Essa abordagem ela tá funcionando bem, tá funcionando legal, só que existe um problema com ela, né? Esse servidor, esse diretório, servidor que eu estou utilizando, ele existe na minha máquina. E aí, se eu quiser enviar para uma pessoa que está fazendo pair programming comigo, eu tenho que zipar e enviar para ela. Isso é bem ruim, né? E ou caso a gente tenha pensando em uma aplicação em produção que transferir os arquivos de um banco de dados de um servidor para o outro, eu teria que fazer isso de uma forma muito manual, né? E isso aí não é interessante para a gente. A gente quer que isso seja de uma forma mais ótima, né? Digamos assim. Beleza? Para isso, eu vou listar alguns comandos que existem relacionados ao volume, porque eles são interessantes da gente ver antes da gente entender como é que cria um volume, né? Primeiro tem o Docker volume, que é para fazer a manipulação dos nossos volumes. Então toda vez que eu quiser me referir a um volume, deixa eu dar um exit logo aqui, eu vou colocar o Docker volume, beleza? Ele por si só não faz nada, mas quando eu dou Docker volume, ou volume, ou como vocês queiram falar, ele indica que eu vou estar trabalhando com os volumes, beleza? Então, tem o nosso clássico ls, que é para listar os volumes que existem, beleza? E tem o create, que é caso eu queira criar um novo volume, aí aqui eu venho e deixa eu tentar dar um nome para ele, ó, xxx, beleza? Ele criou aqui o meu volume. Por padrão, esses volumes, eles são os volumes nomeados, né? Que foram os que a gente falou anteriormente, que são aqueles gerenciados pelo próprio Docker, beleza? A gente consegue também fazer operações com esses volumes e tudo mais, mas o que eu quero dizer com gerenciado pelo próprio Docker é que ele não fica exposto em uma pasta ali que tu pode chegar e mexer diretamente nos arquivos dele de forma simples, beleza? Assim como existia assim como existe, na verdade, para as imagens e para os containers, eu posso dar um inspect nele. Então eu posso vir aqui e vou dar um inspect no xxx, né, que foi o que eu acabei de criar. Beleza? Que não tem nada. Ok? E caso eu queira remover, eu uso doc volume rm, perdão, xxx. E doc volume ls, ele não existe mais. Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Agora, ao invés da gente criar um volume bind mount, a gente vai criar um volume nomeado e fazer todo aquele processo que a gente fez anteriormente de criar um container, de passar para esse container os dados e verificar se eles são persistidos, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou dar um docker ps para ver se existe alguma coisa. Docker rm-f e esse carinha aqui. Beleza, o primeiro passo é criar nosso volume, né? Então eu vou docker volume create e eu vou chamar aqui de bd container, né? Então é bd volume, ok? Docker volume. Tá aqui o nosso volume bonitinho
E agora eu vou rodar aquele comando de criar o banco de dados, beleza? Primeiro ver se não existe nada, ok? E deixa eu pegar aqui o comando. A diferença agora é que ao invés de passar o diretório, eu vou passar, aqui fica mais fácil de ver, né? Eu vou passar o volume que eu acabei de criar, beleza? E aqui, no caso, o nome dele é dbVolume. dbVolume, ok? Se eu der um docker ps, ele dá as informações sobre ele. Se eu der docker inspect db container grep dbVolume, ele fala aqui, ó, eu estou usando o dbVolume associado ao meu diretório dentro do container, né? O nome dele é dbVolume e onde é que ele está guardado, ó. A gente pode ver que ele está guardado dentro do Docker, e aí ele fica dentro da pasta volumes, dentro do Docker, e aí aqui tem os dados dele. Os dados dele não, perdão. Os dados que são utilizados pelos containers. Beleza? E aí eu vou fazer o processo que a gente já fez algumas vezes aqui, que é eu exec dentro dele, ps 2025, mas eu já erro essa senha, hein? Deixa eu ver. Eu coloquei ps 2024. ps 2024, beleza? Aqui eu vou naquele mesmo processo de antes, create schema, use web academy, vou colocar o meu comando SQL para rodar, ok, e vou dar o show tables. Beleza, persistido. Informação persistida ainda não, né? A gente ainda não sabe. Informação já existe dentro do meu banco de dados. Vou dar o exit, vou dar o doc rm-f e vou dar o bd container. Beleza. Vou dar o docker ps-a. Nada existe mais. Vou recriar o meu container, né, apontando para o mesmo volume. Pô, se eu apontar para outro volume, aí fica difícil dele recuperar os dados mesmo, né? Eu tenho que apontar para o volume que foi utilizado anteriormente, que é, ó, o dbVolume, que foi o que a gente criou aqui em cima. Beleza? Deixa eu dar um docker ps. Ele existe aqui bonitinho, ok? Vou fazer aquele mesmo passo a passo agora. ps 2024, agora acertei de vez, de primeira, use web academy, show tables. Beleza, informação persistida, ok? Vou dar um exit aqui. E é assim que a gente cria e trabalha com volumes, ó. Aí aqui mostrando o print do mount, né, que foi aquela mesma informação que a gente viu com o grep. E aqui é uma informação que eu já passei para vocês antes, né, até nas imagens, que o mount do tipo temporário é aquele que fica armazenado na memória e é uma informação que não é persistida, beleza? Bom, chegou a hora do questionário, eu sugiro que vocês entrem lá no Colab e respondam o questionário 4, beleza? Muito obrigado. A gente já falou de volumes e agora a gente vai falar de redes. Beleza. Antes da gente começar a entrar no conteúdo mesmo de redes, a gente vai voltar um pouquinho e lembrar do conceito de namespaces. Que vocês lembram lá que existe o namespace de network, que é o net, e ele serve para que os meus containers eles tenham interfaces de rede isoladas. E aí, já que eles têm interfaces de rede isoladas, um está aqui, outro está aqui, eu preciso criar uma ponte para que eles se comuniquem. E as networks em Docker são exatamente isso. Elas são pontes para que os meus containers possam se comunicar. Beleza? Imagina aqui que eu tenho um container 1, o 2 e o 3, e aí cada um com sua camada de read-write e suas outras camadas. Para que eles se comuniquem, eu preciso de uma network. Beleza?
Aqui, alguns comandos relacionados que são utilizados para a criação de redes, né? Seguindo muito a linha do volume, então eu não vou me estender muito aqui nesses comandos, mas toda vez que eu quiser fazer alguma coisa com redes, assim como eu usava Docker Volume, agora eu utilizo o Docker Network. E aqueles mesmos comandos básicos são válidos. O ls para listar, o create para criar uma rede nova, o inspect para inspecionar aquela rede, né? O rm para apagar aquela rede. Beleza? Bom, existem 3 tipos de redes diferentes. Tem o tipo bridge, que é uma rede de comunicação entre dois containers. O tipo host, que ele vai definir a comunicação de um container com o servidor. Aí, aqui no caso do host, containers podem se comunicar utilizando esse host também. A diferença é que ela permite também comunicação com servidores. No caso, ela é uma versão mais robusta da tipo bridge, beleza? E tem a rede do tipo null, que ela não define nenhum túnel de comunicação, mas se eu tiver nos meus containers a obrigatoriedade de ter uma rede, eu posso utilizar uma rede do tipo null, que garante que aqueles containers não vão poder ser acessados por nenhuma outra rede de fora. Beleza? Bom, conceito, legal, mas agora a gente vai para um pouquinho de prática, beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui para exercitar esses comandos que a gente aprendeu e exercitar o conceito de rede, né? A gente vai... Opa, passei, dei spoiler do que vem pela frente. A gente vai criar... Perdão. A gente vai criar uma aplicação que ela vai ter uma biblioteca de ping e eu quero que o container que rode aqui e o container que rode aqui possam pingar um ao outro, beleza? Simples, básico, vamos lá realizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa imagem, né, que permita que a gente tenha essa biblioteca de ping instalada. Para isso, eu já deixei o Dockerfile pronto para vocês só copiarem e colocarem. Tá Infinity, mas vocês podem colocar um D aqui também sem problema. Tá? Bom, o from, como a gente já sabe, é qual a imagem que eu vou pegar. Eu estou pegando uma imagem do Ubuntu, belezinha. O run é um comando para rodar como se fosse um comando shell. Eu estou dando o update e instalando o iputils.ping, beleza? E esse sleep 1D é só para ele não morrer, continuar rodando ali. E aí, ó, aqui existem 2 Dockerfiles e eu setei o nome desse Dockerfile como Dockerfile Pingers, beleza? Vou voltar aqui para o meu terminal. Dockerpass, docker rm-f, db container. Remover o nosso containerzinho só para a gente estar livre ali. E aí vamos começar os trabalhos. Primeiro vou começar pingers. Dando uma olhada no nosso Dockerfile. Nosso Dockerfile tá bonitinho, beleza. Eu vou dar um build para criar uma imagem a partir desse Dockerfile. Vou chamar de pinger. Chamar de pingador. Estamos no Brasil, né? Docker build pingador. E aí, ao invés do ponto, agora eu utilizo o nome dele, né? Que é Dockerfile pingers. Ele não tá achando. Problemas técnicos. Vocês um detalhe importante, que quando a gente vai rodar no arquivo, deixa eu tirar aqui, num arquivo específico, a gente precisa definir com o -f esse arquivo. Então, para rodar com ele, eu faço o docker build normal, como eu estava fazendo. Eu vou chamar aqui de pingador image e aí defino com o -f dockerfile traço, deixa eu dar um ls, né? Beleza, esse dockerfile traço pingers que eu quero utilizar, docker build -t pingador
dockerfile-pingers. E agora ele localizou a nossa imagem e está criando. Ela localizou o nosso Dockerfile, perdão, e está criando a nossa imagem, ok? Beleza. Se der Docker Images aqui. Beleza, tá aqui nosso pingador, criado 6 segundos atrás. Ok. Bom, dando prosseguimento, agora, para que eles possam se comunicar, a gente vai criar uma network antes de criar os nossos containers, beleza? Então vamos aqui, docker network create, e a gente precisa dar um nome para ela, então vou chamar de pingadores-net, ok? Beleza. Agora vamos criar os nossos containers dos nossos pingadores, e aí é docker run -d, porque eu vou criar os dois nesse terminal aqui, ok? Traço name, e esse aqui vai ser o pingador 1, perdão. Ele tem a network, pingadores-net, beleza? Aí aqui, se eu quiser setar o volume e tal, não sei o que eu faria, mas como não tem nada de volume aqui, nem dado para ser persistido, eu não vou setar não. E aí eu coloco o nome da minha imagem, né? Que é pingador, perdão. É o docker ps, pingador criado, e eu vou fazer isso para o segundo, beleza? Vou entrar no meu pingador 1, docker exec -pt, pingador 1 bash. Dá para fazer daquela forma também, né? /bin /bash, mas dá para fazer assim direto também. Funciona. E vou executar o ping. Ping no pingador 2. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Alguns detalhes importantes. Primeiro, que ele encontrou o pingador 2, então ele está conseguindo se comunicar com esse nosso outro container. E o segundo detalhe importante é que esse nosso outro container ele é visto com o nome de pingador 2 por todos os outros containers e serviços da rede. Então, toda vez que eu quiser acessá-lo, eu vou ter que acessá-lo pelo nome, sabe? Em alguns casos muito raros, você tem que acessar pelo ID, quando você está configurando alguma coisa específica, mais baixo nível, quando tu pensa em aplicações a nível de produção, né? Mas na maioria das vezes na sua rede local de desenvolvimento você vai acessá-lo pelo nome, beleza? Aqui vou dar o exit e vou entrar no pingador 2. Aí eu vou dar o ping no pingador 1. E da mesma forma ele está conseguindo acessar, beleza? Bom, voltando aqui para o nosso materialzinho, chegou a hora do questionário 5 no Colab, vocês podem ir lá e responder, ok? Eu sugiro que antes de responder, vocês parem, revejam com calma. Revejam com calma essa última parte que a gente criou as networks e fez 2 containers se comunicarem através dela, beleza?